Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Vascaíno. Muito prazer, meu nome é João. Vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Como vocês estão vendo, eu não estou em casa, né? Eu estou viajando, então eu estou me improvisando aqui para poder trazer conteúdos para vocês todos os dias. Tamo junto? Então vamos começando falando sobre Pablo Verratti. Verratti se despediu do Vasco da Gama, agora ele foi anunciado oficialmente lá no Cerro Porteño do Paraguai. Tá? Ele é o novo reforço do Cerro Porteño. O jogador assinou contrato com o clube paraguaio por 3 anos. Inclusive o Cerro Porteño até mesmo já anunciou o jogador. Tá ali, ó. Pablo Verratti é o novo jogador do Ciclone de Barrio Obrero, né? Bem-vindo à vizinhança, Pablo. Então tá aí, o Cerro Porteño anunciou a contratação de Pablo Verratti, atacante que muita gente considera ele como ídolo, outros não. Eu não considero ele como ídolo, mas ele foi muito importante para o Vasco da Gama em 2023 e também em 2024. Então a gente não pode apagar também que o Verratti fez para o Vasco. É um jogador que a torcida vascaína tem um carinho enorme, né? Então, tá aqui. Pra galera que pergunta sempre sobre o Verratti ele foi comprado, tá? Segundo informações ali do Lucas Moretti, né? Ele trouxe a informação que é o seguinte: Verratti foi comprado, Pablo Verratti foi comprado pelo Cerro Porteño por 1,5 milhões de dólares. O valor será pago ao Vasco em 3 parcelas de 500 mil dólares, com quitação prevista até o fim de 2028. O argentino assinou o contrato de 3 anos com o clube paraguaio e receberá no período um total de 3.350.000 em salários, né? Além disso, o acordo prevê bônus por metas. Então vamos lá as metas: 50 mil dólares ao marcar 10 gols, 50 mil dólares ao marcar 20 gols, 25 mil dólares ao marcar 25 gols, 25 mil dólares ao marcar 30 gols e 25 mil dólares se for artilheiro da apertura ou da clausura, né, que são os campeonatos que tem lá. E 50 mil dólares se for artilheiro da Copa Sul-Americana ou então da Libertadores. Então o Verratti tem essas metas no contrato. É um jogador que deixou o Vasco da Gama, foi muito importante para o Vasco, a gente não pode negar isso, obviamente, mas é isso, né? Tem isso, tem um início e tem um fim de tudo, e dessa vez começou o fim de Pablo Verratti no Vasco da Gama. Quero saber, na sua opinião, torcedor vascaíno, o que você acha? Você é a favor ou contra a essa saída de Pablo Verratti? Eu tenho um carinho enorme por ele, mas é um jogador que ia ficar no banco de reservas do Vasco atualmente, né? É um jogador que não ia receber tantas oportunidades, até porque o Vasco contratou também o Brenner, né? E o Fernando Diniz gosta bastante do jogador, então provavelmente o Diniz ia utilizar mais o Brenner do que o Verratti. E lá no Cerro Porteño, o Verratti vai ter muito mais oportunidade, vai ser titular, né? Vai ser provavelmente um dos capitões do elenco. Então, eu acho que é certa essa decisão do Verratti de ir para o Cerro Porteño e deixar o Vasco da Gama. Além disso, também o contrato dele com o Vasco acaba, na verdade, até 2026, ia até 2026. Então, o Cerro Porteño vai ter 3 anos de contrato, recebendo quase o mesmo salário que ele recebia no Vasco. Então, querendo ou não, pensando sobre ele, vale mais a pena ele ir para o Cerro Porteño do que continuar no Vasco da Gama. E aí, segundo informações do C.L. Merlo, um jornalista muito conhecido aqui na América do Sul, tem muita credibilidade, ele trouxe a informação que é a seguinte, tá, pessoal? Com a saída de Pablo Verratti para o Cerro Porteño, o Vasco da Gama demonstrou interesse em Andrés Vombergar, tá? Atacante também argentino. O atacante tem os seus próprios direitos de transferências e vários clubes do futebol brasileiro estão de olho nele, tá? Atacante Vombergar. Eu já gravei um vídeo aqui para vocês falando sobre esse jogador, né? É um jogador que estava jogando lá no São Lourenço, na verdade no Cerro Porteño, perdão. Ele estava jogando no São Lourenço mesmo, acho. Acho que esse foi o último clube dele, isso, São Lourenço. E para quem não conhece o jogador, tá aqui na tela, o Transfer Market de Andrés Vombergar, jogador de 31 anos de idade, nasceu na cidade de Villa Luzuriaga, né? Ele também tem nacionalidade eslovena, né? Ele tem 1,88 de altura, joga como centroavante também, da seleção da Eslovênia também, é um jogador que atualmente vale 2,2 milhões de euros, mas atualmente ele está sem clube, ele não quis renovar o seu contrato com o São Lourenço, então ele está livre no mercado. Então, caso o Vasco queira contratar o jogador, é só chegar nele, o empresário, né, negociar ali as luvas, salários e tudo mais, o Vasco acertar tudo isso, está feito, não precisa pagar esses 2 milhões de euros ali,
né, que ele vale no mercado. É um jogador que você vê, joga como centroavante e também cai pela ponta direita. Então ele pode jogar nessas duas posições, tá? É um jogador que joga tanto como centroavante, tanto como ponta direita. E tem passagem em diversos clubes, tá? Jogou no River Plate Sub-20, jogou em clubes lá na Argentina, né, clubes menores, jogou também na Eslovênia, já jogou também no futebol russo, jogou no México, no São Luís, jogou no Emirados Árabes, no Calba, jogou no São Lourenço da Argentina. Então é um jogador que tem um monte de passagens, né, tanto no futebol sul-americano, tanto lá de fora da Europa e tudo mais. Então, é um jogador que o Vasco quer para essa temporada, né? A gente pode dar uma olhada no número dele aqui nessa temporada aqui, na última temporada dele pelo São Lourenço. Vamos dar uma olhada aqui agora, né? Vamos colocar aqui, ó, balanço geral. A gente busca aqui, ó, temporada 24 e 25 de Andrés Vombergar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele fez 29 jogos e 9 gols e uma assistência, tá? E 5 cartões amarelos. 2.092 minutos jogados. Tem Andrés Vombergar com a camisa do São Lourenço, dessa última temporada aí de 2025, aonde ele jogou pelo clube argentino. Quero saber a sua opinião, o que você acha aí? É um jogador que tem bastante característica igual ao do Pablo Verratti, né? Só que é um jogador mais novo. O Verratti tem 37 anos, enquanto o Vombergar tem 31. Né? Então essa é mais ou menos a diferença. Né? E o Verratti recebeu um salário ali que o Vasco tem condições de pagar mais? Tem, mas o Vasco não vai pagar para um jogador de 37 anos de idade e que não rende mais o que rendia antes, né? E que hoje é reserva no Vasco da Gama. O Vombergar, na penúltima temporada, ele jogou 51 jogos, fez 11 gols e 4 assistências. Aqui os números dele não são tão altos, né? Não é um jogador que, vamos dizer, que vai agradar todo mundo, né? Eu acho que os números do Verratti são muito melhores, inclusive, do que o do Vombergar. Mas é um jogador para chegar e ser o reserva, né? Do Ryan. Ainda tem um Brenner também para disputar a posição como centroavante. Então o Vasco teria Ryan, Vombergar e Brenner, né? Seria esses três para disputar essa posição de centroavante. O Ryan pode sair. Se o Ryan sair, aí brigaria entre Vombergar e Brenner. E aí essa briga ficaria boa, né? Não acho que os dois sejam da mesma qualidade que o Ryan, não acho mesmo, mas é o que tem para hoje, né, para o Vasco da Gama. Não sei se o Vasco vai conseguir contratar o Andrés Vombergar, mas eu particularmente não contrataria, tá? Eu acho que tem jogadores melhores no mercado, até mesmo livres, até mesmo, que o Vasco consegue contratar. O Vasco tem uma boa, né? O Vasco consegue contratar bons centroavantes. Se tem um dedo que é bom no Vasco da Gama, né, é para contratar centroavante. O Vasco contratou o Germancano, né? Ninguém conhecia, o Vasco foi lá, trouxe o Germancano, artilheiro de tudo quanto é canto. Trouxe o Verratti também, que ninguém conhecia, deu super certo no Vasco. Então vamos aguardar, né? O Andrés Vombergar, nessa última temporada, ele teve algumas notas que não foram tão boas. O início do ano dele foi muito bom, teve uma nota de 7, 6.9, 7.1 e 7.0. Aí depois caiu, depois de julho. Ele teve 6.8, 6.9 e 6.5. Aí depois teve uma outra nota de 6.5 e acabou se machucando em novembro. Então é um jogador, cara, que não sei se me agrada muito. A partida que ele jogou foi no dia 4/10, que ele teve uma nota 6.5, que foi São Lourenço contra Lanús. O São Lourenço perdeu por 2-1. Enfim, cara, é importante a gente dar uma olhada nesse jogador, né? O Vasco está monitorando. Você consegue ver que ele não joga muito como centroavante, ele sai mais, né? Participa mais do jogo do que propriamente o Verratti, né? Que a gente acaba reclamando sobre o Verratti, que ele não participa tanto né, do jogo. Enfim, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, mas fato é que o Vasco tem interesse na contratação do Vombergar para substituir o Pablo Verratti, beleza? E aí, para completar essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, é o seguinte, tá? Segundo o Bruno Murito, do Globo Esporte, o Vasco ele recusou uma proposta de 4 milhões de euros, tá? De 25 milhões de reais do Besiktas, da Turquia, pelo lateral esquerdo Lucas Piton, tá? O clube só aceita negociar o lateral esquerdo por um valor maior do que esse de 25 milhões, né? Se eu não me engano, o Vasco aceita vender o Lucas Piton por 43, que é 7 milhões de euros, tá? O clube só aceita negociar o lateral esquerdo por um valor maior, pois entende que precisaria investir forte numa reposição à altura. E eu concordo nisso aqui, né? O Vasco pode vender, por exemplo, o Piton por 7 milhões de euros, e aí dá para contratar, por exemplo, talvez um Juninho Capixaba. Seria uma boa. E aí tá aqui, ó, desde o ano passado, o Cruz Maltino monitora nomes para a posição, entendendo haver
a necessidade de compor o elenco nesse setor, tá? Então, importante, se o Lucas Piton for vendido, o Vasco vai tentar trazer uma reposição, vai tentar não, vai trazer, não sei se vai ser da qualidade do Lucas Piton, ou melhor ou pior, aí a gente não sabe, mas fato é, depende dessa venda do Vasco se for boa. Se o Vasco vender o Lucas Piton por 7 milhões de euros, dá para o Vasco trazer um lateral de qualidade, né? Então, vamos aguardar, vamos esperar para ver o que vai acontecer, mais atualizações em relação a isso. E aí, também tem aqui na tela para vocês as saídas do Vasco da Gama confirmadas até o momento, né? Até o momento teve a saída do Maurício Lemos, do Lucas Oliveira, que foi para o Mirassol, do Leandrinho, que não foi anunciado ainda, né? Paulinho Paulo, que foi para o Internacional, do Jean David, que saiu, né? Foi jogar lá no futebol chileno, do Raí Breno, né? Do David, que ainda não foi anunciado também, mas foi para o Vitória, e o Pablo Verrete, que foi anunciado e foi para o Cerro Porteño, né? As chegadas no Vasco confirmadas até o momento foi o Alan Saldívar, Johan Rojas e o Brenner, que ainda não foi anunciado. Então, quer dizer, são 8 saídas, 3 chegadas. Então, pessoal, o telefone acabou desligando aqui, acabou a bateria, mas estamos de volta. Então tá aqui, as chegadas confirmadas do Vasco e as saídas também, né? O total são 8 saídas, 3 chegadas e um saldo negativo de 5, né? De menos 5, na verdade. Então, é isso, o Vasco está se movimentando no mercado, vamos aguardar para mais novidades, né? Trazendo essas informações aqui para vocês, realmente no improviso, né? Com o microfonezinho aqui, não sei se está bom, se está ruim o áudio, mas enfim, é para trazer conteúdo para vocês. Amanhã eu já estou de volta, hoje, né? Após jogo contra o Nova Iguaçu, eu também estou de volta, então fiquem tranquilos, tá? Então é isso, pessoal. Saiu o vídeo ontem, saiu somente um vídeo, hoje está saindo esse agora. Obrigado pela moral de vocês, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante, ajuda pra caramba o nosso conteúdo, essa moral de todos vocês. Tamo junto? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas, deixa seu like, hype esse vídeo, que ajuda demais, tá? E também se inscreve. Tamo junto? Abraço, pessoal. Amanhã tô de volta, daqui a pouco, na verdade, tô de volta na live pós-jogo, se tiver, né, contra o Nova Iguaçu. A gente tá de volta para trocar uma ideia. Abraço, tamo junto, saudações vascaínas e, como sempre, Vitória Vascão!